Oi, gente! Hoje eu vou falar no meu canal sobre maternidade atípica, né? A Fernanda, participante do BBB 24, conversou ali com outros colegas da casa e revelou que tem um filho autista. E eu vou falar sobre isso agora. Bom, a Fernanda, numa conversa com o Rodriguinho e com a Pitel, participantes desta edição do Big Brother Brasil, programa da TV Globo, contou que ela tem um filho, né, que foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista, da sigla TEA, T-E-A, né, mais conhecido como autismo. E ela contou que ela foi mãe ali de 19 para 20 anos e que ela criou o filho dela sozinha. Segundo ela, o pai, ela nem sabe se mora mais no Brasil, ela não tem mais contato. E ela disse que foi muito difícil, que ela ficou muito tempo sem sair de casa, que foi difícil aceitar essa condição da maternidade atípica, né, de ter um filho fora dos padrões comuns, considerados normais, e que ela, inclusive, se afastou dos pais, que ela só voltou a falar com a família há pouco tempo. É uma condição muito difícil. Eu quero, assim, até dar o significado da palavra atípica, né? Recentemente, uma amiga minha me perguntou o que é mãe atípica, porque eu vejo você falando nos vídeos e eu não sei. A maternidade atípica é quando você cria um filho, né, que tem algum tipo de deficiência, que não está dentro dos marcos do desenvolvimento, seja uma deficiência física ou uma deficiência mental. Eu me tornei mãe atípica a partir do momento que eu descobri que meu filho tinha atraso no desenvolvimento, né? Então, você começa a perceber que tem alguns movimentos ali, né, do desenrolar do desenvolvimento da criança que não são normais, que não estão dentro dos marcos normais do desenvolvimento. E aí você começa a investigar e vai procurar terapia, vai procurar neuropediatra, começa a colocar uma lupa em cima dessas atitudes do seu filho para que você consiga chegar no diagnóstico. O diagnóstico é importante para que a gente consiga saber também quais são as terapias necessárias que os nossos filhos precisam fazer. Mas eu costumo dizer que diagnóstico não é destino. Isso não vai mudar o amor que você tem pelo seu filho, a criação que você vai ter que dar para o seu filho, seja ela típica ou atípica. É lógico que a rotina muda, inclusive a rotina de orçamento desta família. Porque nós, pais atípicos, a gente, além de gastar com o que normalmente os pais gastam, né? Ou uma babá, ou uma creche, né? Uma cuidadora, enfim, contar com uma rede de apoio, que às vezes não é nem pagando, mas tem ali um avô, uma avó que ajudam, a gente também tem que ter aí uma economia para pagar as terapias quem tem condições. Alguns planos de saúde cobrem, né? Fornecem, né, dependendo do tipo de contrato, essas terapias. Outros não fornecem. Eu, por exemplo, peço reembolso para o meu plano de saúde porque eu pago terapias particulares para o meu filho. É difícil, a gente tem que ficar o tempo inteiro se controlando, porque o mais importante é desenvolver a criança. E eu já falei aqui no meu canal sobre a intervenção precoce. Quanto antes a gente consegue descobrir o que a criança tem, vai ser importante para o desenvolvimento dela, porque até 5 anos tem muito caminho aí desse desenvolvimento primário que a gente precisa intervir. Com terapia ocupacional, com fonoaudiologia, algumas crianças com psicólogas já, né, para trabalhar a questão das emoções, alguma crise de regulação no caso de uma criança autista. E aí a Fernanda cita na conversa sobre essas crises de regulação. Ela diz que hoje o filho já é mais velho e hoje não tem problema, mas que ele precisa de terapias e ele está fora dessas terapias. Que bom que ela está dentro do Big Brother Brasil, tá trazendo esse tema que é pertinente, que ela vai conseguir ganhar um dinheiro também, uma visibilidade, de repente vai fazer uma transição de carreira, vai ser uma artista, né? A gente não sabe o que vem depois do programa, mas muitos estão aí brilhando, ganhando muito dinheiro, para que ela possa voltar com o filho dela para essas terapias. Porque essas crianças, elas não podem ficar sem orientação e sem estímulo. Elas vão ter que ter um aparato a vida toda, né? Ela vai ter que ter profissionais cuidando dela, dessa saúde mental e desse desenvolver até físico também,
para o resto da vida. Eu não sei o nível de suporte do filho da Fernanda, mas a gente sabe que até o nível 1 de suporte, que é o autismo um pouco mais leve, também tem necessidade, porque nenhum autista é igual. Eu tenho lido e conversado com muitos especialistas sobre o autismo, né? O meu filho não foi diagnosticado com TEA, mas eu tenho observado alguns movimentos que podem sim levar a um diagnóstico. E aí a gente, né, mãe e pai, a gente precisa estar preparado. Né? Às vezes ela era muito jovem, né? Ela diz aqui na conversa do Big Brother que ela tinha entre 19 e 20 anos. É muito duro. Pra gente que já é mais velha, já é duro receber um diagnóstico. Imagina para uma jovem, né? Que está acabando ali de entrar na faculdade, de sair da escola, né? Conhecendo gente nova, se descobrindo como mulher, né? Como profissional muitas vezes. Então, assim, é um momento muito delicado, os pais precisam de acolhimento, mas é muito importante que a gente não feche os olhos, que a gente siga em frente, que a gente não paralise. Os nossos filhos precisam da gente, mas a gente também precisa de apoio. A gente precisa estar firme para aceitar um diagnóstico, seja de um autismo, de um TDAH, de uma síndrome que pode sim ser descoberta através de um exame de genética, às vezes até quando a mulher está grávida, existem exames que você pode fazer e que você já consegue descobrir se tem alguma mutação genética que pode levar a algum tipo de síndrome, a alguma doença. Pais que, porventura, tiveram filhos prematuros e precisaram ficar internados e tiveram algum tipo de sequela, né, que vai trazer um atraso no desenvolvimento psíquico, né, motor. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas não negue o diagnóstico, né? Não esconda isso de quem está tratando do seu filho, de quem lida com o seu filho no dia a dia. A escola, os cuidadores, a rede de apoio, a própria família. Muitas vezes a gente não quer falar sobre isso e eu respeito quem não queira abrir o diagnóstico para os familiares, mas às vezes tem gente ao redor que pode te ajudar. Às vezes uma palavra, às vezes você está tão abalada emocionalmente que uma palavra já vai ajudar a mudar o seu dia e te dar um pouco mais de gás para você continuar correndo atrás e batalhando para o desenvolvimento do seu filho. Não é uma tarefa fácil, mas eu digo, nós pais atípicos somos pais especiais. Deus não dá pra gente aquilo que a gente não pode carregar. A gente tem uma missão. A minha missão eu venho descobrindo a cada dia. É falar sobre esse assunto. É comunicar sobre a possibilidade de ajudar essas crianças. Não é apenas buscar os direitos do meu filho, mas sim falar sobre os deveres dos pais típicos, das crianças típicas que vão lidar cada vez mais com outras crianças atípicas. Especialistas dizem que 1 para cada 36 crianças está sendo diagnosticada com autismo. Por que esse boom hoje em dia? Não se falava sobre isso. A neurociência, ela está em evolução. Então, se a gente tem hoje essa estatística, significa que muita coisa foi descoberta. E foi descoberta para o bem. Não pense você que agora tudo é autismo, meu filho também pode ser diagnosticado. Ok, pode ter um erro de diagnóstico, sim. E um diagnóstico precoce é muito perigoso também. Fique atento, porque às vezes você entra numa paranoia e seu filho não é. Tem que buscar um bom médico. Normalmente, quem dá diagnóstico de autismo ou outro espectro comportamental é neuropediatra, neurologista. Não é outra especificidade. Não ache que você vai chegar numa clínica de terapias e você vai ter a resposta porque uma psicóloga fez uma avaliação e vai dizer que seu filho é autista. É lógico que ela pode estar acostumada a lidar com várias crianças dentro desse espectro, mas ela não vai te dar o laudo. Não é ela que vai te dar o laudo do espectro autista ou de outra síndrome ou de outra doença ou de algum tipo de transtorno comportamental. Quem vai dar esse diagnóstico para uma criança é neuropediatra e para um adulto é neurologista. Então tome cuidado, não entre na paranoia. Observe, busque ajuda, já comece as terapias se você tiver condição. Se você não tiver condição e quiser de repente, acionar a justiça através de um plano de saúde que não esteja reembolsando ou
de alguma forma, pagando aquilo que é o seu direito, de acordo com o CID, com aquele Código Internacional de Doença, porque todo relatório médico vai vir com o CID, que vai garantir a você o direito que você tem sobre o plano de saúde, sobre os tratamentos do seu filho. Então, busque informação, procure ajuda, não feche os olhos e não fuja do diagnóstico. Não fuja de encontrar uma resposta o mais rápido possível sobre um atraso no desenvolvimento do seu filho. Isso vai ajudar a vida dele e a sua vida também. E não esqueça de se cuidar. Cuide da sua cabeça, porque você precisa estar bem para cuidar do seu filho. Você vai ter que trabalhar a autoestima dele. Você vai ter que trabalhar a concentração dele. Você vai ter que trabalhar a persistência dessa criança. Você vai ter que trabalhar a frustração do seu filho. Olha quanta palavra que eu tô colocando aqui que cabe terapia, que cabe um problema para a vida toda. Então, vamos buscar uma maternidade atípica mais leve. Conte comigo. Quer conversar comigo? Deixe seu comentário aqui. Descobriu agora que é um pai ou uma mãe atípica? Não sabe o que fazer? Quer ajuda? Me siga também no Instagram, @mãeemãeoficial. Se inscreva aqui no canal. Se esse vídeo fez sentido para você, acione o sininho para não deixar de receber as notificações dos meus novos vídeos. Se você acha que faz sentido para um amigo, para um parente, para alguém que está fugindo do problema, também compartilhe o meu vídeo. Eu tô aqui para ser apenas uma comunicadora para tentar ajudar os pais que estão na mesma trajetória que eu. Não é fácil, é uma tarefa árdua, mas juntos somos mais fortes. Um beijo e até o próximo vídeo. E eu desejo boa sorte para a Fernanda do Big Brother, para o filho dela, que ela consiga retornar o filho às terapias e que eles sejam muito felizes.